Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu hoje decidi vir falar um bocadinho sobre o filme O Agente Secreto. É um filme brasileiro, realizado pelo diretor Kleber Mendonça Filho, um diretor que eu gosto muito. E é um filme que está a ser elogiado no mundo inteiro. E não é para menos, é realmente um filme muito bem realizado, muito bem atuado, e é um filme que carrega uma temática muito importante. E eu penso que aqui em Portugal este filme não está a ser valorizado suficientemente, porque eu de facto, eu acho que é um problema dos mídia aqui em Portugal no geral, que é, não se divulga muito o que é lá de fora. Se divulgar, passa uma vez ou duas na televisão e está bom. E num canal de tanto de notícias. E desta vez eu juro, eu nunca vi, desde que o filme foi estreado aqui em Portugal, eu não vi, eu não vi nenhum comentador falar sobre o filme, eu não vi uma notícia dedicada ao filme, eu não vi absolutamente nada sobre este filme. O que acaba por explicar também o porquê de eu, quando fui ver a sessão, portanto, a sessão do filme eram por volta de 4 da tarde, a hora também não ajuda, vou ser realista, a hora não ajuda, era um dia de semana, mas o que é facto é que aqui em Portugal, mesmo que se fosse às 9 da noite, numa sexta-feira ou de um sábado, eu sei que este filme não iria ter muitos espectadores. Porquê? Porque aqui em Portugal valoriza-se mais os filmes da Marvel, os filmes da DC, Wicked da vida. Sim, porque eu fui ver aquele show de horrores há pouco tempo, um dia depois após a estreia, e a sala estava cheia. Foi uma das sessões mais compostas que eu já vi neste ano. E eu posso dizer que vou com regularidade ao cinema. E de facto, os portugueses, eles já têm uma propensão para ir ver filmes, digamos, famosos, os blockbusters, acho que é assim que se chamam, portanto, filmes mais do mesmo. E o que é que acontece? Os portugueses já têm este mindset. E o facto de filmes como O Agente Secreto e tantos outros, como por exemplo foi os Dias Perfeitos, um filme japonês, quer dizer, se os portugueses já têm esta mentalidade de só ir ao cinema para ver o Thor e os seus amiguinhos, se um filme que tem uma certa qualidade e que tem, no fundo, conteúdo, se esse tipo de filmes não é divulgado sequer, também assim fica difícil, não é? Acho que ainda complica mais a ida do português a ver um filme que não seja da Marvel ou da DC, percebem o que eu estou a dizer? Portanto, eu acho que deve haver mais divulgação. E este Agente Secreto, em particular, devia ter sido divulgado
de forma diária. Porquê? Porque é um filme que aborda uma temática, um tema que nos é tão próximo. É um tema que o português ele conhece tão bem, porque nós vivemos também uma ditadura. E que acabou em 75, dia 25 de abril de 75, 74. E o que é que acontece? Acontece que muito poucas pessoas se interessaram pelo assunto. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho. O filme acompanha a história do personagem que se chama Marcelo, que na verdade é Armando, que é interpretado belissimamente pelo Wagner Moura, o eterno Capitão Nascimento. Ele é um personagem que foge de Brasília e portanto, volta à sua cidade natal, que é a cidade de Recife. Isto porquê? Porque ele está a fugir de alguém que só vamos descobrir lá para o final do filme. E não é só por isso. É porque também parece que ele acaba por ser acusado de certos atos, digamos, ditos criminosos pelo governo, pelo regime da época. Era um regime autocrático, portanto, era um regime que, se não concordasse com aquilo que tu fizesses, com aquilo que tu dissesses, ia atrás de ti. Simplesmente é isso, e acabavas por desaparecer, ou então morrias mesmo no meio da rua. Morrer no meio da rua, não digo que não, porque estes regimes autocráticos eles gostam de ser mais discretos, não é? Gostam de ser mais discretos. Não sei o que é que aconteceu, mas basicamente o que é que acontecia era que essas pessoas que acabavam por não fazer as vontades ao regime, não viverem uma vida baseada nas regras que o regime lhes impunha, essas pessoas acabavam por desaparecer, morrer, e pronto, acabava ali, não se comentava mais sobre o assunto, porque o regime ele mesmo fazia com que isso acontecesse. Portanto, as mortes eram meio que arquivadas, não é? E isso vê-se no filme, principalmente no final. Muitas pessoas não gostaram do final, mas o final tem um significado muito importante e muito profundo. Porque no final nós acabamos por perceber que realmente o regime autocrático, ele, para além de destruir famílias, ele acaba por incapacitar essas pessoas de anos mais tarde virem a conhecer os seus próprios, a sua própria família, pais, tios, irmãos, avós, avós, tias, tios. Foi retirado a milhares de pessoas. Essa capacidade de conhecer quem foi o seu avô, quem foi o seu tio. Porquê? Porque essas pessoas que acabavam por morrer ou acabavam por desaparecer eram tidas como, acabam por ser tidas como fantasmas na história, porque os documentos em que comprovavam
a morte dessas pessoas ou desapareciam ou simplesmente esses documentos nem acabavam por existir. E o filme ele retrata muito bem isso, de forma muito discreta, mas o filme retrata isso. O filme retrata a perseguição do regime da época aos intelectuais, à cultura. Sim, porque a cultura, ainda hoje, parecendo que não, a cultura ainda hoje é vista como algo desnecessário. Infelizmente, ainda é vista como algo desnecessário. E na altura, ser um intelectual, ser uma pessoa que vivia de artes, ser uma pessoa que simplesmente vendia um artesanato na rua, essas pessoas eram vistas como anti-regime, eram vistas como uma ameaça ao regime. Porquê? Porque todos sabemos que os regimes autocráticos, o que eles querem, na verdade, é que o povo, o povinho, seja ignorante, que seja analfabeto, que seja ignorante, que seja um povo que não queira respostas, que não abra muita boca, que fica ali no seu cantinho, não se mexa, não fala, não faça nada, que na verdade não confronte o regime e as suas ideias. Isso é o que um regime autocrático quer. E no filme nós vemos que a polícia era, no fundo, aqueles que realizavam as ideias do regime autocrático. No fundo, eles eram as marionetas do regime. Eram eles que faziam acontecer. Ok? E no filme isso é retratado lindamente. Nós vemos o delegado lá da polícia, ele exercia como se fosse o chefe ali da zona, não é? Toda a gente o respeitava, toda a gente tinha medo dele, toda a gente tinha que o elevar como sendo um ser de outro planeta, um deus na Terra. E nós vemos que, a dada altura no filme, ele está dentro daquele regime de tal forma que sabe que dois personagens do filme são matadores de aluguer e que não trabalhavam só para pessoas que os contratavam individualmente, mas também trabalhavam para a própria polícia. Não é? Portanto, a polícia contratava matadores de aluguer para fazer o trabalho sujo, que era, no fundo, fazer com que certas pessoas desaparecessem. Certo? Pessoas que não prestavam para o regime, que eram um estorvo para o regime, não é? Que eram vistas como ameaças para o regime. E o personagem interpretado pelo Wagner Moura, que era o Marcelo, que na verdade era o Armando, porque ele teve que mudar de nome, estava a ser perseguido simplesmente porque, a meu entender,
ele cometeu um crime, que não é crime nenhum. Nós, no filme, não chegamos a saber que crime é esse. Crime segundo o regime. Mas a mim dá-me ideia de que foi algo que ele disse ou que ele fez, alguma atitude que ele tomou sem informar o regime, enfim, não fica muito explícito no filme porque é que ele sai de Brasília para Recife. Mas a dada altura no filme a gente percebe que ele está a ser perseguido por esses tais 2 matadores de aluguer. Também trabalham para a polícia, enfim, um deles até era sargento ou tenente lá da polícia e depois foi expulso, enfim, e tornou-se matador de aluguer. Portanto, o Marcelo, ou Armando, ele sai de Brasília e vai para o Recife e ele passa a ser perseguido por esses dois matadores de aluguer, que depois acabam por contratar um terceiro matador de aluguer, enfim. Esses matadores de aluguer foram contratados por um homem que era capitalista, um homem empresário, que se chamava Giroto, penso eu, que a dada altura no filme aparece. É um homem que vai conhecer as instalações ali do centro de pesquisa, do qual o Marcelo é diretor, porque o Marcelo era diretor e professor universitário, ok? Portanto, era um intelectual, ok? E isso fazia comichão ao regime, certo? Sendo intelectual, era uma ameaça, era visto como uma ameaça. Assim como a mulher dele, que se chamava Fátima, que a dado momento no filme é dito que ela morre porque estava doente, o que não me pareceu ser de todo a realidade. A mim parece-me que ela também foi alvo de algum atentado por parte do regime. Mas enfim, era uma mulher, também ela é intelectual. Ela era professora numa época em que a mulher era vista como dona de casa e ponto. Não é? Aqui em Portugal, por exemplo, só há pouco tempo é que as mulheres começaram a poder votar. Porque até então achavam que as mulheres não tinham essa capacidade intelectual de decidir, de escolher um chefe de Estado. Portanto, as mulheres eram vistas como seres irrelevantes, ok? Seres incapazes. E naquela época, no filme, portanto, a mulher do Marcelo, ela, a Fátima, ela era professora universitária. E há um momento ali no filme em que o Giroto, esse tal empresário nojento, que contrata os matadores de aluguer para matar o Marcelo, e o Marcelo, eles estão, e a Fátima e o filho desse empresário, eles estão num jantar para discutir ali alguns assuntos sobre a tal pesquisa que o Marcelo patenteou, e parece que é uma pesquisa muito importante, que vai gerar bastante dinheiro. E a dada altura na cena eles estão à mesa e esse tal empresário nojento, ele pergunta assim de forma irónica para o Marcelo, com a Fátima a ouvir, a sua mulher, ela começou como sua secretária, não é? Como quem diz, ela era, digamos, uma mera secretária e só conseguiu ser professora porque você, portanto, o Marcelo, era professor e pôs-a nesse patamar
não é? Fez com que ela chegasse ao cargo de professora universitária. Portanto, o desdém para com a mulher nessa cena é realmente assustador. E a mim, pessoalmente, como eu sendo mulher, foi uma cena que me enervou um bocadinho, mas pronto. A atriz que interpreta a Fátima respondeu a esse personagem, a esse crápula, de forma belíssima. Eu nunca tinha visto esta atriz, penso que é Alice Carvalho, peço desculpa se não estou a dizer o nome correto, mas é uma atriz realmente que eu quero começar a acompanhar a carreira dela, porque realmente deu um show de atuação e ela aparece, o quê? Aquela cena são 5, 6, 7 minutos. Mas roubou a cena de todo. Portanto, mais uma vez, eu vim aqui para falar sobre o filme, mas eu vim aqui simplesmente para, em particular, para alertar para a falta de visibilidade que este filme está a ter aqui em Portugal. Eu estou a falar aqui em Portugal em particular, ok? Porque é a realidade que eu conheço. Okay? E é esta falta de visibilidade do filme que me está a perturbar, porque é um filme muito importante. Não é só para a cinematografia brasileira, do mundo, ok? Estamos a falar de um filme que aborda um tema que sim, já é batido, já não é a primeira vez que falam sobre o assunto, mas a forma como ele é abordado, a forma discreta, mas ao mesmo tempo tão poderosa que essa temática é abordada, é muito importante. E as pessoas têm que acordar para a vida e deixarem... não é deixarem porque eu não mandei ninguém, as pessoas fazem o que quiserem, ok? Mas é só uma alerta, ok? Eu não estou a obrigar as pessoas a fazerem, eu não mando a ninguém, ok? Até porque eu não gosto que mandem em mim também, eu só estou a dar a minha opinião de que acho que as pessoas deveriam abrir a sua mente, abrir os seus horizontes, abrir o seu leque de opções cinematográficas e começar a prestar atenção a filmes que tenham conteúdo, que tenham história, que retratem momentos históricos muito importantes e que no fundo tenham-nos algo a dizer. E mais importante, a ensinar. Porque este filme ensina muito para esses fascistas que andam aí, e em particular aqui em Portugal, um partido que infelizmente se tornou a terceira maior força política em Portugal. É um partido de extrema-direita e é um partido que infelizmente tem ganho votos. E é um partido que lá está. Simplesmente tenta criar ódio e tentam expandir o ódio a todos os cantos de Portugal. É realmente preocupante. Eu acho que este filme é feito principalmente para esses fascistas, essas pessoas que não têm qualquer tipo de conhecimento histórico. Porque há muitas pessoas que dizem que a história... Para que é que eu tenho a história na escola? É importante. É importante. A história é importante. Ok? E portanto, eu acho que é um filme que deve ser visto e revisto vezes e vezes sem conta. Ok? Portanto, eu espero que não levem a mal as minhas palavras, é apenas um desabafo meu. Vim aqui sem qualquer tipo de intenção de ofender ninguém. Não é esse o meu objetivo, ok? É só a minha opinião, ok? Portanto, se gostaram, deixem o vosso like, comentem e compartilhem. Muito obrigada, vemo-nos no próximo vídeo.